Estamos on? Espero que sim. Boa noite, quem estiver por aí, quiser dar um oi, seja bem-vindo. Quem puder falar pra gente se tem som, se não tem som, se minha voz está saindo, se tem ruído. Eu agradeço. As pessoas não devem me aguentar mais pedindo isso. Mas é isso. Dá mais um tempinho, quem puder chegar e falar, dar um oi. Olá, tudo bem? Será muito bem-vindo. Alguém por aí?
bom. Vamos lá. Vamos começar este cara. Oi, Everson, seu lindo, você escuta a minha voz? Me escuta, sai música, sai som, sai minha voz, tem algum chiado, ruído? Minha canta meio embaçada. Um pouco menos de brilho. Mais embaçado. Mais. Ai, que bom. Vocês me escutam? Alguém me escuta nessa porra? Minha técnica de som desapareceu. Comprar um lanche. Deve ter sido sequestrada por algum vampiro. Amém. Acho que ninguém me escuta porque eu tô falando e ninguém me responde. Alguém me escuta? Alguém aí me escuta? Ah, que bom. Que vocês escutam a minha voz? Vocês escutam a música? Vocês escutam o chiado? Vocês escutam tudo junto? Como é que tá? Eu não tenho esse retorno. Obrigado, gente. Mentira que eu não faço essas coisas na live. No máximo uma rotina. Ok, gente, obrigado. Quem quiser ficar para assistir, seja muito bem-vindo a BSB by Night com Luciana Gimenez. Mentira. Sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Christopher. Sou idealizador do projeto, que é um canal onde a gente pode jogar RPG online de casa mesmo, com facilidade e tranquilidade. Pra quem não sabe o que é RPG é um jogo onde você interpreta um papel, seja ele designado a você ou seja ele criado por você. Exemplificando, você está numa mesa com algumas pessoas, provavelmente amigos, e você vai interpretar um médico, por exemplo. Então você vai criar esse personagem de acordo com o que você acha interessante que
ele seja. Ou você pode estar numa mesa e o mestre da mesa, que é a pessoa quem vai contar a história, narrar a história para vocês, cria o personagem, te entrega, vê se você acha interessante, e aí você vai jogar com esse personagem que ele criou, fazendo a interpretação dele. Então tem essas opções. E tem a opção também de, sem ser o mestre criar, você pode jogar com personagens que já existam em determinados jogos, que eles já vêm pré-prontos, assim, só para você poder usá-los em mesa. O que é muito recomendável para quem não sabe jogar, está iniciando neste campo de jogos. Vamos lá. Então, eu conheci RPG deixa eu ver, quase 10 anos atrás. Não, foi 10 anos atrás. Estava com 18, 19. E eu estava na escola, estudava já terminando o ensino médio, e um menino da minha sala perguntou se eu não queria jogar RPG. Eu sempre gostei de jogar videogame e eu não tinha ideia do que era RPG. Então ele me explicou o que era mais ou menos. O jogo em questão era Vampiro à Máscara, e ele designou um papel para mim, básico assim. Deu as bases. Então só ia fazer uma caracterização do personagem para se adequar mais a mim, e me inseriu numa mesa onde eu conheci muita gente massa. Inclusive estava conversando com uma delas agora, que a gente não conversava tipo assim há um milênio quase, e eu espero muito que ela possa vir jogar com a gente. E conheci muita gente tosca também, mas a maioria uma galera muito legal, com quem eu aprendi um pouco sobre a mecânica, sobre como fazer, mas por motivos de vidas adultas, né? A gente precisa trabalhar e estudar. A mesa deu uma dissipada, então ela foi diluída e a gente acabou fazendo juntos umas 4 ou 5 sessões. E quando a mesa deu uma esvaziada, ficamos em acho que 5 pessoas, 6 pessoas. E jogamos mais uma ou 2 partidas. E aí acabou. E ao longo desses 10 anos eu participei de algumas mesas, sempre jogando Vampiro, porque eu não conhecia esse universo, e a internet... Eu nunca me atentei a pesquisar sobre na internet. Então existem vários fóruns incríveis sobre, que eu estou conhecendo agora, estudando e me aprofundando sobre o mundo das trevas. E tinha esse porém das mesas, que elas sempre se diluem, porque a vida é muito corrida mesmo. Então a última mesa em que eu participei, para quem não conhece Brasília, são várias cidades aglomeradas, umas perto da outra, só que você precisa pegar várias conduções para chegar em determinado lugar, por exemplo. Então eu tinha que pegar 2 ônibus para estar na casa mais centralizada dos amigos. Tinha um outro colega que tinha que pegar 3. Isso vai te cansando, e acaba a mesa, você não tem como voltar para casa. Aí você não tem dinheiro para pegar um ônibus, tem mais gasto com comida, alimentação. Então, você trabalha o dia todo, tá cansado. Então acaba que isso dá uma nerfada na mesa, e ela acaba se diluindo. Então, depois disso eu falei, ai cara, eu tinha visto uma mesa online de Vampiro e tinha achado muito interessante, porque eu não sabia que tinha essa possibilidade de jogar.
Então fui descobrindo e fui pesquisando e fui me integrando à mecânica, eu ainda tô aprendendo. Tipo, comecei a aprender tudo do zero mesmo, como fazer live, como montar essas coisas no Photoshop. Não são as mais bonitas, mas para um nível iniciante eu acho que tá até boazinho. Então a gente tá se adequando à vontade de querer jogar, de estar integrado nisso, me faz mover a roda. Então eu pensei em fazer algo aqui, porque geralmente as mesas em que eu participei, as histórias são sempre fora do país. Então geralmente eles pegam a temática de uma cidade que já tem alguma referência dentro do próprio mundo das trevas. E sei lá, eu gosto de valorizar o que a gente tem. E Brasília é tão bonita, Brasília é tão rica, tão mística, tem tantas possibilidades, então a minha ideia era fazer uma coisa que Brasília mesmo, com jogadores de Brasília, mas se alguém de fora quiser vir jogar e mestrar com a gente, vai ser muito bem-vindo. Mas tendo a mitologia em cima da história de BSB by Night. Então, By Night ele conta a história da vida das trevas daquela cidade. Então, em BSB By Night nós vamos estar mostrando uma Brasília muito mais sombria do que nós já temos no nosso mundo de trevas, né? Fora Temer, não podemos deixar passar isso. Então, falando um pouco sobre RPG. Então, RPG é esse jogo, voltando a falar um pouco do RPG em si. É esse jogo onde você interpreta um papel designado para você, ou criado por você, dentro de uma temática específica. Então, o mestre da mesa, que é a pessoa que vai construir o cenário onde a gente vai jogar, então ele fala: você é um médico, né? Vou continuar no exemplo do médico. E dentro do hospital que você trabalha tem um artefato místico escondido e você precisa achar esse artefato. Então o mestre vai construir a ponte que vai te levar até o cume onde você pode achar o artefato. Então ele vai te ajudando a chegar até lá. Então a parte de montar o personagem, compor o personagem, ela é como se fosse um cadastro que você estivesse fazendo do seu player ali. Então ali você recebe uma quantidade de pontos para montar numa ficha, e a gente começa ali por nome, moradia, profissão, coisas mais simples. Depois nós temos a parte mais central assim do personagem, que são as habilidades e os atributos, que é o que fazem o personagem ser um bom personagem ou não. Então geralmente a base que se tem para montar um personagem, os seus atributos são físicos, sociais e mentais. Os atributos físicos na base do mundo das trevas, acho que é uma base que não muda tanto. Geralmente são força, destreza e vigor. Os sociais são carisma, manipulação e a sua aparência. E os mentais são percepção, inteligência e raciocínio. Então o mestre dá 15 pontos para você, para distribuir na parte dos seus atributos. Então você pode dividir 5 para cada coluna dessas 3 para físicos, sociais e mentais. Você vai distribuir 5 pontos ali dentro das subcategorias que cada uma tem. E ali você montou a sua parte de atributos. Seguidos de habilidades, que são divididas por talentos, perícias
e conhecimento. Então, eu não vou falar o que cada um é, porque ela pode variar. Mas, por exemplo, os meus talentos eu posso ter esportes, expressão, empatia. Nas minhas habilidades eu posso ter etiqueta, armas de fogo, furtividade. Em conhecimentos, posso ter conhecimentos acadêmicos, conhecimentos de leis, caso aqui direito, posso conhecer um pouco de medicina. Então, o mesmo esquema, tem mais categorias, mas ele dá uma X quantidade de pontos para você distribuir nas suas habilidades e aí você vai desenvolvendo essa outra parte que acho que é uma das mais importantes, de fato. E nós seguimos de vantagens, desvantagens e equipamentos. Então, você pode ter vantagens em coisas que vão, obviamente, ajudar você. Você pode ter desvantagens como inimigos, uma deficiência. Você pode... Enfim, e os equipamentos, que são os objetos que você leva com você, geralmente eles custam uns pontinhos também. E você finaliza com a sua vitalidade, a sua força de vontade e a sua energia, que é os seus pontos de vida. Então, força de vontade também é uma coisa muito importante, que você faz testes para resistir aquele sanduíche do McDonald's que tanto te engorda, né? Então sua força de vontade você não quer. E por aí vai. Então essa é a parte básica de compor um personagem dentro do RPG. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o mundo das trevas, que é um lugar maravilhoso. Só baixar um pouquinho. Então, o mundo das trevas, ele é um mundo sombrio, com uma aura mais punk gótica, um lugar super decadente. Então, para quem já assistiu Anjos da Noite, por exemplo, que ele tem aquele tom mais escuro, mais sombrio, assim, ele pega muito aquilo. Blade também, ele traz essa atmosfera mais punk gótica e decadente. E no mundo das trevas, onde as coisas para nós são ruins, no mundo das trevas elas são muito ruins. Então é algo mais sombrio, mais pesado. As sombras são mais densas e são mais palpáveis, e nessas sombras existem criaturas que estão espreitando aqueles que são desatentos e os que são atentos. Então, no mundo das trevas, os humanos são presas tanto quando eles são dispersos e desatentos quanto às coisas que acontecem ao redor deles, e tanto quando eles são espertos e atentos, mas isso pode ser um bônus que ele consiga sobreviver, ou não.
O mundo das trevas é uma realidade diferente da nossa? Sim, é uma realidade diferente da nossa. Mas não tão diferente assim. Tipo, existem as mesmas coisas que existem aqui, existem lá. Então, eu existo aqui, eu existo lá. A casa onde eu moro existe aqui, existe lá. Pessoas, celebridades que existem aqui também vão existir no mundo das trevas. Monumentos. Só que tem uma pegada mais diferente, então as diferenças são bem sutis quando elas existem dentro do mundo das trevas. Porque ele de fato é a nossa realidade piorada, é uma cópia daquilo que a gente já vive, entendeu? Só que um pouquinho pior. Então não muda tanto. Quando muda é um pouco mais sutil, mas de fato é um universo paralelo. Só que igual. Quase. Se alguém que estiver assistindo quiser fazer alguma pergunta, fiquem a levantar. Serão muito bem-vindos. O som tá bom ainda, gente? Tem algum chiado, um ruído? Porque lembrando, eu não tenho retorno, então eu não consigo escutar o que eu estou falando e o som que está saindo. Por isso eu dependo dos amigos, para que possam me falar como é que estão as coisas. Ok. Quem habita o mundo das trevas? Então, o mundo das trevas o slide ficou. Pera aí. Parece que ficou melhor. Então, em maior quantidade são pessoas que vivem no mundo das trevas, tendo uma flora e uma fauna, e quando a gente fala de criaturas das trevas, geralmente os livros que trazem essas criaturas, eles têm um cálculo X para X personagens. Então, por exemplo, em Vampiro eles asseguram que a cada 100 mil habitantes em uma cidade você tenha um vampiro. Então você pode fazer isso na sua mesa, por exemplo. Você pegar a quantidade X de moradores da sua cidade e fazer esse cálculo. A cada 100 mil habitantes eu tenho uma criatura das trevas. Mas isso você pode encontrar dentro dos livros, ou isso o mestre pode fazer o cálculo dele. E assim, só não é legal você ter mais criaturas das trevas em uma cidade do que pessoas, né? Porque afinal de contas eles precisam das pessoas para poderem fazer as coisas deles acontecerem. Então, quando você tem mais criaturas das trevas e menos pessoas, a tensão entre eles, que já é grande, pode ficar ainda pior. Então, você pode gerar uma guerra e uma chacina aí por besteira.
Então você tem que ter esse tato para poder ver isso. Vamos lá. Slides. Então, assim, existem os outros habitantes, né? Além dos humanos, existem as criaturas que podem viver dentro do mundo das trevas. Podem não, porque elas vivem no mundo das trevas. E isso é um problema. Então, aí eu vou aqui fazer esses slides. Cara, o mundo das trevas é um lar de criaturas assim que estão aqui. Algumas delas há tanto tempo que nem se consegue calcular. Entendeu? Elas já existiam antes mesmo da humanidade aparecer. E já brigavam entre si sobre o domínio do mundo. Então, antes da humanidade aparecer, do surgimento, de onde quer que eles tenham vindo, embora geralmente o mundo das trevas tenha uma quedinha a mais pro lado cristão da coisa, o que tem seu charme, mas eu acho que se pode fazer muito mais. Antes da humanidade aparecer, já existiam criaturas que por aqui andavam. Então eram espíritos, fadas, anjos e demônios. Quando você começa a ler um pouco sobre o mundo das trevas, você se depara de cara com essas criaturas. E logo depois do surgimento da humanidade, você consegue se deparar, quer dizer, você se depara na verdade com o surgimento dos metamorfos, dos vampiros, das múmias, das bruxas e dos magos. Então você tem esse choque de cultura. Brincadeira. Você tem esse choque de criaturas do mundo das trevas. Já existiam criaturas aqui habitando e dominando, e a humanidade só veio para trazer mais caos ao que já era bem ruim. Então, a partir dali, foram surgindo outras criaturas que amplificou o mundo das trevas. Quando isso é como, vamos colocar, uma cela. A cela cabe 3 pessoas. Então você coloca ali mais 10 pessoas dentro daquela cela. Então aquilo vira um inferno. É uma boa definição para o mundo das trevas. E agora eu vou falar um pouquinho sobre essas criaturas, bem pinceladinha mesmo, só para vocês
que estão vendo e vão ver depois entenderem um pouquinho sobre essas criaturas. Então, pela ordem. Nós começaremos a falar sobre as aparições. As aparições foi um dos jogos mais não tão mais recentes assim, mas um dos últimos jogos do clássico Mundo das Trevas, se eu não me engano. É um jogo muito adulto, um jogo muito pesado. É um jogo que conta a história de espíritos de pessoas que morreram e não conseguem irem para o lugar onde elas devem ir. Então, esses espíritos ficam presos nesse plano terreno, presos ao seu passado de alguma forma. E eles são divididos. Uma aparição ela é dividida entre a psique e a sombra. A psique e a sombra elas lutam entre si para o controle total da aparição. Então, as psiques elas se alimentam das paixões. Então, são aquelas pessoas que morreram, mas ficaram presas aos seus amores. Seja uma esposa que faleceu e ela era muito apaixonada pelo seu marido, ou uma mãe que era muito apaixonada pelos seus filhos. E elas ficam presas aqui, se alimentando daquele eu não poderia ter ido, não era minha hora. Então elas ficam se alimentando dessas paixões que elas tiveram durante a vida, só que agora durante sua morte. Então é isso que basicamente as prende. As sombras, elas diferentes da psique, elas se alimentam das angústias. Então é alguém que teve uma morte muito traumática, então ela fica naquela angústia, ela pode se alimentar da raiva, do ódio, da inveja, da cobiça. São dessas coisas que não fazem bem. Então elas se alimentam daquilo que ronda ela por ali. Tanto a psique quanto as sombras, eles se alimentam de sentimentos. Então elas lutam pelo controle total da sua aparição. O pior inimigo de uma ou de uma aparição é a sua própria aparição, pois ela está sempre em conflito, ela está sempre lutando contra ela. Então é um jogo muito complicado de jogar, porque geralmente você que controla a psique, você vai controlar a sombra de outro jogador e o outro jogador vai controlar a sua sombra. Então é uma forma de jogar muito bem elaborada, porém muito difícil. Então geralmente, para não atravancar o jogo, quem controla as sombras da mesa são os mestres, porque o jogador quer sempre favorecer a sua psique, lógico, a sua aparição.
Então ele faz tudo pra ferrar ali o jogador, a sombra do outro. Então isso geralmente dá briga. Então os mestres, pra não continuar, né, nisso, eles evitam que o jogador do lado controle a sombra do outro jogador. Então, um exemplozinho de uma psique. Ai, não apareceu. Perinda. Este OBS quer só me sacanear. Viu só? Ok. Sorry. Ok. Acho que agora foi. Então aqui eu tenho o exemplo de uma aparição no formato da psique. Ela é um pouco menos sombria do que a sombra em si. Então, as assombrações, elas estão em todos os lugares do mundo das trevas. Quando eu digo todos os lugares, realmente são todos os lugares mesmo. Então, existem criaturas do mundo das trevas em que elas ficam em locais específicos. Só que as aparições, elas andam por todos, elas vagam, né? Andam é muito generoso, elas vagam por todos os lugares. Não sei se existe vamos dizer, um lugar em que elas não consigam entrar ou que elas não vaguem. Eu acredito que não. Ok. Agora eu vou mostrar pra vocês um espectro. O espectro, ele nada mais é do que ai, Jesus. Gente, estou sendo sabotado pelo meu programa. Tá me arrasando aqui.
que agora foi. Então, como eu estava dizendo, o espectro é quando a sombra ela ganha total controle sobre a aparição. Então ela vira um espectro, que é uma criatura muito sombria, que é quase um pedaço do abismo. O abismo é um lugar como se fosse um inferno, onde existem criaturas muito poderosas, muito poderosas. Dizem algumas línguas que são elas quem controlam a roda no mundo das trevas. Se é verdade, eu não sei, mas também não sei se gostaria de descobrir. Então nós vamos falar agora sobre uns queridos. Dizem que também são poderosíssimos. Estilo Gisele Bündchen. Está cada vez mais rica, poderosíssima. Deus, que confusão. Ajude-nos, OBS, ajude-nos. Tá, vai ficar assim. Que são os demônios. Então, os demônios são criaturas vindas do abismo. Eles podem ser tanto anjos caídos, quanto criaturas moldadas pelo próprio abismo, a serviço de outras criaturas do abismo. Então, os demônios, eles se aproximam dos humanos. Geralmente eles possuem esses corpos humanos à força, ou detectando alguma fraqueza onde eles possam penetrar esses humanos e assim eles tentam construir o objetivo na qual eles foram enviados para o mundo das trevas. Então, geralmente são anjos caídos ou criaturas forjadas do abismo. Eles possuem corpos humanos no estilo Supernatural, né? Sem aquele lance da fumaça preta que te pega de surpresa. Demônios são energias, né? Então, alguns demônios são muito poderosos e eles não sofrem efeito ao conseguirem possuir o corpo de alguém. Já alguns outros que são um pouco mais fracos, por exemplo, eles acabam lidando um pouco com as emoções daquela pessoa. Então eles podem encontrar sentimentos como amor, como alegria, prazer, inveja, euforia, raiva, e isso acaba
dando um choque na perspectiva desse demônio, e isso pode trazer um momento de sensatez, talvez, a ele. Ou mais insanidade, dependendo de quão a emoção forte ele consiga encontrar. Dizem que os demônios são divididos por castas, assim como os anjos. Existem 7 infernos e existem 7 castas de demônios ali. Então, quando você começa geralmente a jogar com demônio, você começa na... Não sei qual é a casta você escolhe, mas geralmente é na posição mais baixa que você começa. Tipo, cocô do demônio, entendeu? Mais ou menos isso. E dizem que são os mais overpowers dentro do mundo das trevas. E eu acredito que sejam mesmo. Então aqui eu peguei um exemplo fofinho. Tipo... As aventuras de... Ai, gente, eu não lembro o nome daquele desenho. Que tinha uma mortezinha. Mandy Candy, não é Mandy Candy, Mandy era a menina. E a morte viviam com eles. Billy Mandy, eu acho. Então tem o exemplo de um tipo de demônio pra vocês. Pela ordem, vamos às criaturas mais reluzentes do mundo das trevas. Ou não. Vamos falar sobre elas, as poderosas. As fadas. As fadas são criaturas que viviam... que elas andavam pela Terra, mas elas eram de um outro plano. Não tão trevoso, mas tinham suas próprias trevas. E... por um momento... algo aconteceu... que os portões, na verdade, que abriam a passagem para a Terra, eles se fecharam e muitas fadas ficaram presas no mundo das trevas, na Terra, né? E por a Terra ser um lugar muito horroroso, e quando eu digo horroroso, isso era mais ou menos Idade do Ferro ali, medieval, saca? Idade das Trevas mesmo. Onde as pessoas que cultuavam as fadas eram presas e mortas e queimadas por praticarem bruxaria. Então isso fez com que muitas fadas também morressem. Pela falta do sonho, pela falta do glamour, pela falta da esperança de sonhar, de amar. Foi uma idade, um tempo marcado por muito ódio, por muita coisa war. Então muitas fadas morreram pela falta do glamour. Mas as fadas que conseguiram se adaptar ao mundo das trevas, elas se tornaram criaturas muito poderosas e muito perigosas. Então, Arcádia, que era o lugar de onde vieram essas criaturas que se alimentam dos sonhos de outras criaturas ou dos seus próprios sonhos, fechou a porta com o mundo das trevas,
os humanos que para lá ficaram presos, e existiu um momento em que esses portões se abrem novamente no século passado, e algumas conseguem retornar, conseguem fazer as passagens de volta. Então, algumas que estavam presas aqui conseguem voltar para Arcádia, e algumas que estavam por lá conseguem voltar para a Terra. E esses portões são fechados novamente. Mas as fadas que conseguiram sobreviver, elas encontraram uma maneira de se fundirem aos humanos que aqui estavam. Então, seus espíritos imortais se adentraram e se fundiram a humanos, e as fadas verdadeiras, vamos dizer assim, elas se tornaram outras criaturas conhecidas como changelings. Então, dentro do folclore, os changelings são criaturas conhecidas por roubarem crianças e deixarem no lugar uma réplica daquela criança com traços um pouco diferenciados dos originais. Então a criança começava como eu posso dizer, a fazer coisas que não eram habituais, inexplicáveis. Então os pais já achavam que elas tinham sido trocadas por um changeling. Um changeling tinha roubado essa criança. E a original nunca mais era encontrada. E aquela criança, ao crescer, provavelmente a deixada, se tornaria um novo changeling. E assim, girando a roda. Então as fadas no mundo das trevas se tornaram changelings, se fundindo a humanos, e assim, por um momento, em algum momento, ela consegue ter o seu despertar, e ela reaviva a memória da sua vida passada, e assim vai até o fim dessa existência mortal. Ela morre e se funde a um outro change, um outro humano, depois vira um outro change, e por aí vai. Então, essas criaturas, elas não ficam por aí dando bobeira, entendeu? São criaturas muito perigosas e muito poderosas, e dizem que se você encontrar uma fada, nunca brinque com ela, nunca desacate ela, porque pode ser a última coisa que você pode fazer na sua vida ou na sua não vida. Então, the babado is right. E geralmente elas fogem do clichê fada da Disney, saca? Tipo, não é assim. Existem, mas todas são assim? Provavelmente não. Fadas estão num contexto muito mais amplo do que aquela pequenina de asas que voa. Então, fada pode ser desde um elfo a um anão, entendeu? Pode ser um elemental, talvez, que viva na água. Então é muito mais amplo. Changeling, diferente de todos os outros jogos do mundo das trevas, é um jogo mais colorido, porque existe o glamour, que é essa energia do sonho, do brilhar, sabe, do que reluz. Porém, a mecânica do jogo se torna muito sombria. Então, quando uma criatura das trevas encontra um changeling que tem muito glamour, geralmente esse changeling sofre um dano pela banalidade
que é essa falta de sonho, essa falta de esperança, de amor, de alegria da criatura das trevas, porque ela não tem isso, ela vive num mundo desolado, num mundo de bosta, então é muito complicado você estar jogando de Changeling e encontrar um demônio, por exemplo, sabe? Geralmente esse Changeling vai sofrer um dano aí, mas em uma briga é complicado saber quem ganha, porque são criaturas muito poderosas. Então, existem Changelings que conseguiram se adaptar à banalidade, que eles não sofrem essa penalidade. Embora se alimentam do sonhar, eles conseguem ter uma resistência maior às coisas que são banais. E isso é muito bom. É um jogo que eu estou muito ansioso para jogar. Se alguém que sabe jogar Changeling já narrou, venha a nós, por favor. Pela ordem, nós vamos para os magos. Os magos, eles são humanos, inicialmente, que encontraram no mundo das trevas uma forma de conseguir moldar a sua realidade, trazendo isso mais para o lado místico mesmo que a gente tem hoje nessas religiões neopagãs. Os magos fazem uma alusão a isso, só que de uma forma um pouco mais sombria. Existem 7 esferas de poder que esses magos conseguem manipular, que eles fazem a sua mágica conseguindo moldar a realidade aquilo que eles querem. Então existem algumas casas de magos. Então quando você, humano, desperta o seu poder mágico, você é chamado a alguma casa dessa que combina com a sua personalidade, por exemplo. Então, exemplificando uma casa de mágicos que eu gosto muito são os oradores de sonhos, que são uma coisa mais voltada para o lado xamânico. Então elas trabalham mais com a esfera do espírito, por exemplo. Então se você desperta nessa gama xamânica, você é chamado para essa casa de oradores de sonhos e faz o seu treinamento lá, né? A sua ascensão. Então o Mago é um dos jogos preferidos, se não for o mais, dos jogos de RPG do mundo das trevas. Tem uma trindade aí que é bem conhecida, que chamamos de Destiny Child, da White Wolf, que é a empresa que criou esses jogos. Então, depois, quando eu chegar mais para frente, eu falo. Então, eles podem mesclar ciência e magia para poder aperfeiçoar as suas técnicas, e eles trabalham com o paradoxo, que é a magia sem explicação. As pessoas não conseguem entender aquilo que eles fazem. Um mago pode, por exemplo, tocar um objeto e destruí-lo com as suas mãos, com apenas um toque. Vamos supor, ele toca num edifício e esse edifício vira pó. É uma magia poderosíssima, então ele faz um paradoxo, ele não consegue explicar como ele fez aquilo. É a magia sem explicação. Então, quero jogar também. Quero jogar tudo. Mas mago é babado. É a classe mais apelativa, na verdade,
do mundo das trevas, em matéria de poder, são os magos. Embora eu acho que sejam os demônios. Porque a galera não tem essa familiaridade com Daimon, The Descent. Então, um exemplo de mago aqui fazendo a sua magia, se eu não me engano, esse exemplo é da Ordem de Hermes, que são magos poderosíssimos. E quem já jogou Vampiro sabe que essa ordem é trouble, assim, troublemaker, sempre criando problemas. Pela ordem, nós vamos agora para os metamorfos. Cara, os metamorfos são criaturas que, como diz metamorfose, né, são capazes de mudar a sua aparência. Então, eu coloquei metamorfos porque dentro do jogo em si, que não vai esse nome, mas existem várias criaturas que conseguem mudar a sua... Quer dizer, várias pessoas que conseguem mudar as suas formas, que não sejam especificamente, como eu posso dizer, daquela categoria em si. Vou explicar melhor. Então, eles se intitulam Defensores de Gaia. Gaia, para quem não sabe, Gaia é a Terra, é uma deusa grega que é a Terra. É o planeta Terra. O planeta Terra é uma divindade. Então Gaia é a Terra. Então eles estão aqui para defender a Terra das criaturas que querem destruí-la, que trazem o mal, que trazem a poluição, que trazem as guerras sem propósitos, as trevas mesmo. Eles são tipo um anti-vilão, né? Porque não tem herói no mundo das trevas. Não existem heróis. Mas eles são tipo em vez de ser um anti-herói, eu vejo eles como os anti-vilões, assim. Eles combatem um mal. Com o mal. Eles são capazes de andar entre planos terrenos e espirituais. Por exemplo, eu estou em Brasília e se eu entrar pelo plano espiritual, eu posso chegar em São Paulo daqui a algumas horas e sair lá materializado. Algo bem roubado. E eles conseguem ter dons além dos dons das suas transformações. Então, os metamorfos são de um dos jogos mais queridos da White Wolf, que se chama Lobisomem e o Apocalipse. Eu joguei esse jogo, quer dizer, Lobisomem e o Apocalipse foi o primeiro jogo que eu joguei de RPG na minha vida e eu nem sabia o que era RPG. Eu devia ter uns 12, 13 anos. E eu joguei e eu não sabia o que eu estava fazendo. Bem lembrado, eu falei que tinha começado com Vampiro, mas foi com Lobisomem. E foi um negócio muito legal. Eu não consegui me transformar, mas eu acho que eu morri antes. Ou o jogo acabou, né? Isso é uma coisa assim. Fui passar férias na casa de uma tia. E um dos primos reuniu os primos pra jogar isso. E eu... Mas o que é isso?
E eu gostei muito, foi uma vivência muito, muito diferente. Então, os lobisomens são aqueles que realmente estão ali para defender Gaia. Não que os outros não estejam, mas eles lutam severamente contra as criaturas do mal. Vamos supor que existem 3 energias. E essas 3 energias trabalhavam em equipe. Ao meu ver, é tipo a Trimurti do hindu, né? Tipo Brahma, Shiva e Vishnu. Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói. Então, existiam energias mais ou menos parecidas com isso, só que uma dessas energias tecia a história, o destino, e de alguma forma ela tenta envolver essas 2 energias, e essas energias se enlouquecem e todas querem destruir a criação. Basicamente isso, um resumo simplificado. Então, essa energia criadora criou guerreiros para que possam defender ela desses males que tentam tocar ela, que tentam destruir tudo aquilo que ela é e representa. Então, os lobisomens são divididos em várias raças, né? Vamos se dizer assim, de lobos, matilhas diferentes e algumas muito fortes, outras não tanto. Mas são criaturas extremamente agressivas, estão aí para destruírem as trevas com trevas, né? Porque nada é bonito, nada é fofo. E existem outros metamorfos, existem metamorfos que conseguem se transformar em felinos, em répteis, acho que tem macaco, grandes primatas. Ai meu Deus, tem mais. E muito mais, gente. Pesquisando aí nas mesas vão aparecer. Assim eu espero. E para finalizar, os não menos tão queridos, assim, minha paixão. Eles. Os nossos sanguessugas. Os vampiros. Eles já foram humanos. A história basicamente é: Caim é expulso do paraíso por ter matado Abel. E ele conhece uma bruxa no deserto chamada Lilith. Para quem não sabe a mitologia de Lilith, Lilith foi a primeira mulher de Adão, criada com ele junto do pó. Ela queria igualdade entre o seu par, porque eles foram feitos da mesma matéria, mas na hora do sexo ele sempre queria estar por cima, e ela nunca conseguia estar por cima. Então ela foi reclamar a Deus, e Deus a ignorou, então ela pegou a bike dela e vazou. E foi viver no deserto, encontrou os demônios, e ali eles deixaram ela ficar por cima, por baixo, de lado, do jeito que ela quis, e ela gostou muito. E Adão, como um belo cuzão que é, chorou a Deus para que ele a trouxesse de volta, porque ele se sentia muito sozinho. Ele não abriu mão de ficar por cima e perdeu a mina, né? Anjos foram mandados para procurarem Lilith,
E, quer dizer, para trazerem Lilith de volta, só que ela falou que não voltaria. Então, Deus, como um bom homem que era, amaldiçoou Lilith para que ela tivesse 100 filhos, 1000 filhos por dia, uma coisa assim. Vejam só. E todos seriam demônios. Pesado, né? Homens sempre querendo castigar mulheres pelos seus erros. Então aí Deus criou uma outra mulher que aparentemente também não deu certo, né? Porque ela não ficou no cabresto e quis conhecimento, certíssimo. Então, militudas. E aí, Caim conhece Lilith como uma bruxa. Na minha visão, Lilith nunca vai ser uma bruxa. Pra mim, ela sempre vai ser uma deusa, porque foi cultuada, venerada, amada, empoderada. E ela é uma deusa. E ele conhece essa criatura que ensina pra ele os dons, as habilidades que os vampiros usam. E eles ficam um tempo juntos. Caim bebe do sangue de Lilith. Eles fazem meio que um laço de sangue ali. Só que aí ela cansa, né? Fala, olha, foi lindo enquanto durou, mas tá na hora de você vazar. Então Caim sai para conhecer o mundo. E ele se sente muito sozinho, até o ponto em que ele começa a conviver com a humanidade e ele abraça 3 pessoas. O abraço, quando a gente fala em vampiro, é quando ele transforma 3 pessoas. Quer dizer, transforma uma pessoa. E ele transforma essas 3 pessoas, que são seus filhos. E essas 3 pessoas transformam mais 13 pessoas. E essas 13 pessoas transformam mais muitas pessoas. E Caim se emputece com aquilo e fala que não era certo o que estava acontecendo. E ele amaldiçoa a linhagem dessas 13 pessoas. Porque as pessoas, né, são muito coerentes. Então já caiu pra porrada. E aí acontece o dilúvio bíblico, né? Caim recolhe os seus e deixa os que sobraram para a morte. Os que conseguiram sobreviver foram fazendo uma linhagem até a 13ª geração. Então, eles eram a 4ª geração, né? Então eles descem até a 13ª geração, que é o que se tem no mundo das trevas. E aí cria-se Vampiro à Máscara. Essas criaturas causaram um terror na humanidade por onde passaram e começaram a rivalizar entre si. Essas 13 pessoas, esses 13 vampiros que abraçaram essas outras inúmeras pessoas, a sua linhagem representou um clã, e cada clã tinha um nome, quer dizer, leva o nome dessas pessoas. Então os clãs começaram a rivalizar entre si na busca de poder, território, alimentação. E isso gerou o olhar inquietante da igreja. E essas criaturas agonizaram e morreram na fogueira, na Inquisição. Então a Inquisição não caçavam apenas bruxas, mas toda e qualquer criatura das trevas que fosse descoberta, elas iriam, capturadas obviamente, elas iriam conhecer o poder do fogo. Então, com medo de sucumbirem, 7 clãs desses se uniram e criaram a Camarilla, que é uma seita mesmo, um culto.
bem um culto, né? Mas é uma seita onde eles se escondem. Quem já assistiu de olhos bem... Acho que é de olhos bem fechados ou de olhos bem abertos, não lembro agora. Com Tom Cruise e a Nicole Kidman, é uma sociedade secreta tipo aquela. Que se encontram em locais para socializarem e articular os seus passos e se alimentarem. Eles são organizados por casas, essas casas são clãs, e os clãs são a linhagem desses 13. E eles geralmente são criaturas urbanas, porque os seus maiores inimigos, que são os lobisomens, eles vivem nas áreas rurais, nas áreas de mata, então os vampiros evitam de estarem nesses lugares porque o embate com o lobisomem geralmente custa sua não vida. Então eles se articularam para poderem sobreviver nas sombras e poderem ditar o que a humanidade faz. Então, vamos supor, uma ditadura da moda, né? Você tem que ser magra, bonita e não sei o que e tal. Pode ser muito bem desenvolvido por um clã de vampiro que trabalha justamente com isso, entendeu? Então eles moldam com que a sociedade faça as coisas que eles gostam e necessitam para o seu empoderamento. E então temos aqui o nosso Destiny Child, que é Mago, a Ascensão, Lobisomem, o Apocalipse e Vampiro, a Máscara. Então, o surgimento da White Wolf, que é essa empresa que criou esses jogos maravilhosos, já deixo aqui o meu muito obrigado a eles. Começou com Vampiro, a Máscara, depois Lobisomem, o Apocalipse e Mago, a Ascensão. Então aqui são jogos que, assim, se você chegar numa mesa ou para uma galera que conhece RPG e falar sobre Mundo das Trevas, é certeza que eles conhecem pelo menos um desses 3. São jogos muito incríveis, uma mecânica quase fácil, quase conseguível de jogar, vamos dizer assim. Não é um bicho de 7 cabeças, mas você tem que pensar e estar disposto a fazer isso para viver no mundo das trevas. Ah, não cheguei no final ainda não. Mas é só tipo Pera aí. Então a máscara, ela funciona para camuflar os vampiros. Os vampiros não seguem o clichê do vampirinho que vive no cemitério e sai de noite para se alimentar. Isso pode acontecer sim, mas não necessariamente isso vai acontecer. Você pode fazer com que o seu personagem faça isso, mas não tem a necessidade. Vampiros são criaturas urbanas, sabe, boêmios, obviamente porque, né, vivem à noite e saem para se alimentar à noite. Então eles não têm a necessidade de seguir aquele clichê. Um vampiro pode ser o seu vizinho de condomínio, de apartamento, sabe? Geralmente eles procuram lugares mais isolados e afastados e discretos para poderem fazer os seus refúgios. Outros nem tanto, mas eles são criaturas extremamente cotidianas, entendeu? Você pode encontrar um vampiro numa boate que você costuma ir, e lá pode ser um lugar onde vampiros se alimentam. E pessoas vão dar o seu sangue para vampiros porque eles são o que a gente chama de rebanho. Geralmente acontece nesses lugares. E então a máscara tá aí para fazer com que a sociedade não veja esses vampiros e vivam sem saber. As pessoas mais atentas conseguem entender que coisas estranhas acontecem. E existe uma outra seita de vampiros que chamamos de Sabá, que são os vampiros que
querem só tocar o louco mesmo e não estão nem aí com a máscara e vamos se alimentar de todo mundo, transformar todo mundo e vamos acabar com o mundo. Sabá é muito, muito louco nisso. E todos esperam um dia, os mais antigos sim, os mais novos nem tanto, mas que Caim e suas crias, que são os antediluvianos, aqueles que sobreviveram ao dilúvio, alguns sim, outros não, retornarão na Gehenna e se alimentarão dessas linhagens, das suas próprias linhagens. O sangue humano não será suficiente para conter a sua fome. Então eles despertarão e se alimentarão de suas crias. E quando você consegue desenvolver uma boa mesa, geralmente você tenta evitar a Gehenna mesmo, né? Então tem a Jihad ali, que é essa guerra e esse conflito entre clãs e todos disputando o poder, mas todos querem disputar, querem fazer o máximo para evitar com que a Gehenna aconteça. E existe alguns sinais de que ela está bem próxima. E agora sim, para encerrar a nossa aula, o nosso telecurso das trevas, existem criaturas no mundo das trevas que são de fato desconhecidas. Elas foram pouco vistas e sabe-se muito pouco, mas sabemos que elas existem, que são os imortais. Os imortais, eles, sim, geralmente acreditam que sejam os líderes do abismo. Podem ser os deuses. São as criaturas que manipulam a roda ao seu querer e ninguém sabe de sua existência. Mas são criaturas poderosíssimas. Porque veja só, são imortais. Fala, o vampiro é imortal. O vampiro é imortal até a página 2. Ele pode ser morto, com arrancar a cabeça dele e queimá-lo na fogueira. O contato com o sol pode matá-lo, dependendo do grau de ferimento que ele levar. Então, assim, esses daí são de fato imortais. Então, existem teorias sobre criaturas do mundo das fadas que são muito mais antigos até mesmo que as próprias fadas que conhecemos, se conhecemos. E as criaturas do abismo. Você tem Gaia aí, que é uma deusa. Então, assim, são criaturas que a gente não tem acesso, mas que elas existem. Podem ser elementais. Elementais podem ser imortais. Entendeu? E os imortais que também conseguem ser derrotados, mas com uma dificuldade muito maior, ao que vi e entendi, são as múmias. Cara, as múmias, elas são pessoas que já morreram e elas voltam para poder resolver seus problemas, ou como eu posso dizer, ajudar alguém, alguma coisa desse tipo. E seus corpos têm uma resistência muito maior e elas não encontram a morte final tão fácil assim como outras criaturas do mundo das trevas. Elas conseguem se levantar pela magia. E os elementais do abismo, ou os próprios elementais dos elementos. Então, assim, é um universo com folclore muito, muito rico e muito bacana. Então,
a gente encerra a pincelada, porque assim, eu não dei uma aula super autoexplicativa. Tem muitos outros detalhes e muitas outras coisas que eu levaria horas para falar. E eu sou um pouco disperso, eu acabo falando demais. Então eu tô meio sem voz. Mas que dá para vocês terem uma ideia do que é o mundo das trevas e de quem habita, né? Os seus habitantes. E a gente vai trazer tudo isso aqui pra cá. Na verdade, eles já estão por aqui andando e aprontando e causando. Todos juntos e misturados. E eu espero que vocês tenham gostado e espero que de fato o conteúdo e o áudio e a música tudo esteja muito bom, assim, na qualidade para vocês terem escutado e acompanhado, e quem vai acompanhar no futuro. Meu muito obrigado. E falar um pouquinho do canal. Um momento. Volvemos. Nós já estamos com um conto no nosso canal no YouTube, BSB by Night, contando a história do Akai, que foi um cara que teve a família destruída e a vida por criaturas das trevas, só que ele nunca teve este conhecimento e ele recebe uma chance para poder mudar a sua vida, para poder começar novamente, porque ele se encontrou em uma situação de extrema dificuldade. Ele caiu no mundo das drogas e deixou de existir, e ele conseguiu ser resgatado de alguma forma. Então ele faz um trabalho de anos para poder se reerguer, mas no mundo das trevas o passado nunca morre e ele sempre bate a sua porta para lembrar de que a vida não é bela, a vida é difícil mesmo. Então quem quiser acompanhar, tá lá no YouTube, chama-se Colheita de Sangue. Na semana que vem a gente vai estar disponibilizando outro conto e creio que a mesa contando e jogando a história do Akai vai sair também na semana que vem. Quem sabe, né? Vamos estar na torcida para que o nosso jogador consiga um tempinho e na agenda para poder jogar. O vídeo do conto é um pouquinho longo, deve ter uns 23, 24 minutos. Ele tá em texto, então assim, quem achar muito rápido, dá uma pausa para não ficar muito longo. Então a gente fez isso. Mas o próximo conto eu espero que a gente consiga fazer em voz, que fica bem mais fácil. E sejam muito bem-vindos ao BSB by Night. Quem puder dar um joinha pra gente, curtir a nossa página, dar um like, seja muito bem-vindo. E conseguimos fazer a live. Espero que não tenha nem chiado, nem ruído que as outras tiveram. E mestres e jogadores, quem tiver interesse em conhecer e vir jogar, cai pra dentro que a porrada aqui vai ser feia. Sejam muito bem-vindos, que tenham um ótimo final de semana, que mal que esteja conosco, porque ele está dentro de nós. Uma boa noite para todos vocês, que aqui se encerra, e a gente vai nessa.